Durante o ano de 1973, houve uma onda mundial de avistamentos de humanoides. Um desses casos ocorreu na Bélgica, quando durante uma madrugada, um homem de nome ocultado foi chamado a atenção por uma estranha luminosidade verde que ele observou emanar de um estranho ser. O estranho avistamento na cidade de Vilvoorde, na Bélgica, em dezembro de 1973, ocorreu no meio de um conjunto habitacional, nos arredores da região de Flandres. Sua testemunha, que sempre quis permanecer anônima, é a única conhecida desse misterioso incidente. Era um pouco depois das 2 horas da manhã da madrugada de 19 de dezembro de 1973, quando a testemunha, então com 28 anos, acordou para ir ao banheiro. Ele deixou sua esposa dormindo na cama e foi até o banheiro que ficava no seu quintal, em frente à cozinha. Não querendo acordá-la, ele levou uma lanterna para guiar seu caminho, em vez de acender alguma lâmpada. Ao entrar na cozinha, porém, pouco antes de abrir a porta do quintal, ele ouviu atividade vinda de fora. O som de alguém batendo na calçada com uma pá chegou aos seus ouvidos. Ao mesmo tempo, ele notou um brilho estranho e verde penetrando por uma abertura nas cortinas da janela da cozinha. Normalmente seu quintal estaria em completa escuridão. Lentamente, ele foi em direção à janela e olhou através da pequena abertura que deixava entrar a luz verde. Lá, na frente dele, no fundo do quintal, havia um humanoide que vestia um traje de peça única que brilhava intensamente e parecia ser a fonte do brilho verde. O ser tinha cerca de 1 metro de altura e todas as suas características, como cabeça, pernas e braços, eram de proporções normais. À medida que o ser se movia, seu traje brilhava, emitindo cores brilhantes. Na sua cabeça, havia um capacete transparente arredondado em formato de globo. A testemunha também notou uma espécie de mochila retangular nas costas do ser. Ela também brilhava e era feita do mesmo material do traje que o ser usava. À medida que estudava o traje da figura um pouco mais de perto, o homem percebeu que não conseguia ver costuras, pontos, zíperes ou botões. Era como se a vestimenta estivesse moldada no corpo do ser. Enquanto o estranho humanoide se movia pelo quintal, a testemunha também notou um cinto na sua cintura. No meio dele, onde ficaria a fivela, havia uma caixa quadrada que brilhava em vermelho. O homem notou ainda que as mãos da figura estavam eluvadas, o que por sua vez se conectava diretamente à manga do traje brilhante. Mais estranho ainda era o aparato que o ser carregava com ele. A testemunha compararia a um aspirador de pó, embora o humanoide usasse como um detector de metais, varrendo a parte longa, semelhante a um cabo, para frente e para trás no chão. Esse objeto também parecia ser feito do mesmo material da roupa e da mochila da figura. Além disso, o humanoide se movia com um andar desajeitado, como se estivesse limitado pelo traje e pelos dispositivos estranhos. Olhando para a lanterna em sua mão, o homem tomou a decisão de tentar estabelecer comunicação com o ser. Ele lançou 2 rápidas rajadas de luz pela janela da cozinha. Imediatamente o humanoide se virou. No entanto, ele se virou totalmente, dando à testemunha a impressão de que não conseguia virar a cabeça sozinho. Em seguida, o homem se viu olhando diretamente para o rosto do humanoide, sem conseguir ver sua boca ou nariz. No entanto, ele pôde ver claramente um par de orelhas pontudas e, talvez o mais impressionante, um par de olhos amarelos e brilhantes. Uma borda verde envolvia os seus olhos, que eram maiores que os de uma pessoa. O mais perturbador foi quando a criatura piscou. Quando isso aconteceu, apenas por um momento, todo o rosto ficou preto e profundo. Então, enquanto a testemunha observava atônito, a criatura levantou a mão e fez um sinal de ver. Antes que o homem pudesse responder de alguma forma, o humanoide se virou desajeitadamente e foi em direção à parede dos fundos. No entanto,
Em vez de parar, a criatura simplesmente colocou o pé na parede, depois o outro, e a subiu como se estivesse andando ao longo de uma calçada. A testemunha imaginou que talvez houvesse algum tipo de tecnologia nas botas da criatura, já que notou suas pernas ficando particularmente rígidas à medida que ela caminhava para cima. Ao chegar no topo, o humanoide se endireitou, ficando no topo da parede de 3 metros por um momento, antes de desaparecer do outro lado, aparentemente andando para baixo da mesma forma que subiu momentos antes. O homem permaneceu na janela da cozinha por vários minutos. Então, uma luz branca brilhante surgiu repentinamente do outro lado da parede. Ele também podia ouvir um zumbido contínuo. Ele continuou observando e, alguns momentos depois, um objeto grande e redondo se ergueu em direção ao céu noturno. Depois de um momento, porém, ele pairou e parou diretamente sobre sua cabeça. O zumbido continuou enquanto isso acontecia. A testemunha estimaria que a largura da nave fosse de aproximadamente 4,5 metros de diâmetro. Ele não conseguia ver muitos detalhes, embora pudesse ver claramente que a metade inferior da nave era de cor escura, enquanto a metade superior tinha um brilho laranja distinto. Na parte inferior havia uma fileira de 3 luzes, uma azul, uma amarela e uma vermelha, que brilhavam em uma sequência aparente. Enquanto continuava a observar, o homem conseguia distinguir faíscas amarelas aparentemente emergindo da área entre a metade inferior e superior do objeto. E ao observar melhor, ele pôde ver algo girando na parte central da nave, o que era a causa evidente da atividade. Ele também podia ver brevemente o interior da cúpula transparente na metade superior do objeto. Lá dentro, sob uma luz azul esverdeada, estava sentado um humanoide. Ele também conseguia distinguir o que parecia ser um emblema ou logotipo de um círculo preto com um relâmpago amarelo. Porém, antes que ele pudesse observar mais detalhes, o objeto começou a subir novamente. Ao fazer isso, ele balançava para frente e para trás no ar, enviando faíscas em todas as direções. O zumbido também começou a crescer em volume e ritmo. Então, o objeto disparou diretamente para cima, desaparecendo da vista da testemunha em questão de segundos. O homem então se afastou da janela, se sentando à mesa da cozinha para absorver e processar o que acabara de ver. Ele acabaria relatando não sentir medo em nenhum momento durante o avistamento, nem de se sentir ameaçado. Não houve, ao contrário de muitos contatos imediatos, nenhuma comunicação telepática ou algo dessa natureza. Ele finalmente voltaria para a cama depois de fazer um lanche leve após o incidente e adormeceu sem maiores problemas. Além disso, ao acordar na manhã seguinte, ele não sentiu sintomas incomuns ou problemáticos. Apesar de várias investigações realizadas por diferentes pesquisadores de UFOs, o avistamento permanece inexplicável. Mais ou menos na mesma época do avistamento do humanoide em Vilvoorde, ocorreram vários outros incidentes estranhos na Bélgica. Por exemplo, pouco mais de uma semana antes, às 6:30 da tarde do dia 11 de dezembro, na cidade de Diebeck, um disco luminoso branco ficou claramente visível no céu escuro da noite por vários minutos. A testemunha principal, uma mulher não identificada de 54 anos, relataria que o objeto tinha uma parte inferior escura e uma cúpula amarela na parte superior. Ela também relatou ter visto 2 luzes vermelhas piscando na parte inferior da nave enquanto ela subia mais alto e desaparecia de vista. 2 outras testemunhas corroborariam o avistamento. Às 5:45 da manhã daquele mesmo dia, mas na cidade de Framery, uma cúpula amarela com barras escuras no seu exterior foi relatada por uma testemunha anônima. Ele também relataria luzes piscantes na parte inferior do objeto, desta vez, uma vermelha e uma azul. Este objeto ficou visível por vários minutos antes de desaparecer com uma velocidade vertiginosa. Horas antes desse avistamento, na noite de 10 de dezembro, pouco antes das 10 horas da noite, na localidade de Autan-le-Valle, foi relatado um objeto vermelho luminoso com luzes azuis piscantes na parte inferior.
Já na noite de 6 de dezembro, por volta das 7h30 da noite, em Romery, vários objetos foram relatados por moradores locais. Pouco depois da meia-noite do dia 3 de dezembro, outro avistamento não identificado foi feito, desta vez em Bruxelas. Um avistamento quase idêntico ocorreu em Bruxelas exatamente 24 horas antes, nas primeiras horas do dia 2 de dezembro. 6 horas depois, em Beaufort, uma testemunha não identificada relataria um objeto semelhante no céu da manhã. Se esses objetos estranhos sobre a Bélgica em dezembro de 1973 eram da mesma inteligência que o humanoide de Vilvoorde, é algo incerto. Embora os detalhes do incidente correspondam a muitos relatos de humanoides daquela época, os céticos apontam para a ausência de testemunhos corroborantes e evidências físicas de vestígios. Alguns afirmam que o brilho esverdeado e o zumbido mecânico podem ser explicados por equipamentos mal identificados ou ilusões noturnas.